Capítulo 2. Ministros estão em tormento. Infelizmente, vivemos numa época e em uma sociedade em que a imagem que fazemos dos nossos ministros locais, ou evangelistas, ou mestres, é a de alguém colocado sobre um pedestal a 5 quilômetros de distância da aflição dos medos atormentadores de Satanás. O ministro, por sua vez, sente um tremendo fardo interno por ter de viver à altura desta imaculada e insensível imagem. Tremendas quantidades de energia se esvaem do mais íntimo do seu ser, na medida em que ele luta dia após dia para manter as aparências. Publicamente, ele normalmente é bem-sucedido. Porém, o turbilhão desencadeado dentro de sua alma já é um outro assunto. É ali que se processam mais guerras contra o medo e a ansiedade do que a maioria de nós poderia jamais enfrentar. Um típico exemplo é o de um pastor que recentemente me escreveu em desespero. Ele disse: "Irmão Cerulo, somos uma família de pastores de uma denominação santificada e somos cheios do Espírito, mas temos lutado com o problema da inconstância. Temos sido torturados por Satanás através de medos, dúvidas e medo da rejeição. Sentimos-nos incapazes de resistir. Quando Deus nos leva a orar pelos doentes ou operar milagres e estamos ganhando coragem para fazer isto, em muitos casos, enquanto oramos ou nos movemos, o medo nos agarra e ficamos incapacitados de terminar a obra." Este homem não está sozinho. Há um outro excelente pastor de Massachusetts, a quem eu amo afetuosamente, porém é um outro exemplo de como o medo está roubando dos pregadores e de suas congregações inteiras a glória e o poder de Deus. Um dia este homem me disse que me daria total suporte se eu conduzisse um encontro em sua cidade. Assim, fui à cidade e Deus nos concedeu um grande encontro. Contudo, quando olhei à volta em busca deste pastor, não pude encontrá-lo. Deus estava sacudindo o lugar com a sua presença, mas este homem, que tinha uma das maiores igrejas do Evangelho pleno da região, nunca apareceu. Depois de 3 semanas, eu recebi um chamado telefônico dele, que me disse: "Irmão Cerulo, eu teria ficado tão feliz se pudesse ter financiado o seu reavivamento." Eu disse: "Então por que você não estava lá?" Ele respondeu: "Por favor, ore por mim. Eu teria estado lá, se pudesse, mas não pude. Estou com medo." "Com medo de quê?" "Medo do meu conselho de diáconos." Ele prosseguiu contando-me que, exatamente quando eu fui para a sua cidade, eles tinham inaugurado um programa de rádio. De acordo com ele, nós estávamos começando a levar pessoas finas para a igreja. Os diáconos estavam com medo de que, se as pessoas soubessem que estávamos ligados a um encontro como o seu, pudéssemos perdê-las. Nós estávamos conduzindo um programa tão grande que não podíamos permitir que nada acontecesse, entre aspas. Eu disse: "Irmão, quantas pessoas você conseguiu levar para o seu culto de domingo à noite?" Ele murmurou: "Cerca de 40 ou 50. "E onde é que estava o resto da cidade?" "Eles estavam no nosso encontro. Todas aquelas pessoas que os seus diáconos estavam preocupados em não afugentar estavam conosco. Algumas até às 2 da manhã, recebendo o batismo no Espírito Santo." Oh, como o medo
ao homem tem mantido centenas de milhares de pessoas e seus pastores não apenas distantes das bênçãos de Deus, mas também longe da obediência a Jesus e do mover do poder de Deus. Pastores estão receosos por suas congregações temerosas por seus pastores. Pastores têm medo uns dos outros, temendo que a igreja do próximo quarteirão possa atrair mais algumas ovelhas dizimistas. Eu posso ouvir claramente o angustiado clamor do nosso Senhor quando nos alerta e nos implora. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Lucas capítulo 12, versículos 4 e 6. Há poucos anos atrás, um outro pastor confidenciou: eu realmente não quero ensinar sobre batalha espiritual. Falar a respeito de Satanás pode afugentar as pessoas. Mas, louvado seja Deus, este homem obteve vitória sobre o medo em sua própria vida e hoje está levantando um dos maiores poderosos exércitos de jovens do país para Deus. Sua congregação mais que dobrou. Neste exato momento, Deus está procurando por milhares de pastores, ministros e evangelistas como este homem. Antes do retorno de Cristo, Ele vai expurgar do seu corpo toda a obra morta que nós mantemos encerrada por trás do medo, todo o formalismo frio e sem alegria que mantém congregações aprisionadas, porque seus pastores têm medo do Espírito de Deus. Como meu coração se angustia por ver tantos de vocês que anseiam por cantar, testificar e se mover nos dons do Espírito Santo, reprimidos por estarem com medo de dizer a coisa errada. Vocês têm palavras de vida em suas mãos e têm medo de liberá-las? Existem congregações inteiras terrificadas por levantarem suas mãos para o Senhor ou fazer um pedido de oração durante uma pequena reunião. Dar uma profecia ou uma mensagem em línguas, então está fora de cogitação. Tantas pessoas anseiam ver os dons do Espírito Santo em operação, os dons que Deus nos deu para equipar e edificar a sua igreja, mas seus pastores têm tanto medo que as pessoas entrem na carne, entre aspas, que jamais se permitem entrar no Espírito. Um homem começou a receber o enchimento no Espírito Santo durante um dos meus encontros. Ele começou a falar em outras línguas e então de repente parou. Eu lhe perguntei: por que você parou depois de ter começado a falar? Ele respondeu: quando comecei a falar, parecia que era eu mesmo falando e comecei a pensar que era eu e não Deus e fiquei com medo. Você não tem do que ter medo. Deus, seu Pai, jamais lhe dará algo que não seja dele. Lucas 11, versículos 11 e 13. Não tenha medo de soltar. A palavra de Deus nos manda nunca ser vagaroso no zelo e no empenho fervoroso. Seja ardente e veemente no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, versículo 11, na Bíblia Amplificada. Deus literalmente habita nos louvores do seu povo. Salmos 22, verso 3. Você nunca pode ter medo de usar todos os talentos que Ele próprio colocou dentro de você, capacitando-o a adorar a Ele em espírito e em verdade pelo Espírito Santo. Você não tem que ter medo da opinião de ninguém mais, quando Ele lhe dá uma palavra que poderá curar ou encorajar uma de suas ovelhas sofredoras. Tudo o que você precisa fazer é se levantar e dar esta palavra.
Se você insistir em viver sob o medo de ser emocional ou estar na carne, jamais saberá o que é ser usado por Deus e no Espírito. Mas aí você diz: espere um minuto, irmão Cerulo. Eu não sou uma destas pessoas que vivem presas pelo medo. Eu estou bem, entre aspas. Ah, sim? Então deixe-me perguntar-lhe, quantas almas você ganhou para Cristo nos últimos 12 meses? E que tal nos últimos 6 meses? 3 meses? Quantos votos não pagos você tem? Com que frequência tem usado seus talentos para proclamar a palavra de Deus aos perdidos? Curar os enfermos? Ligar os ferimentos do coração de alguém ou pôr em liberdade um dos cativos de Satanás? Que espécie de desculpa você vai apresentar para o Mestre? Jesus ordenou: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Contudo, Satanás tem mantido tantos de vocês amarrados pelo medo que vocês não podem sequer testemunhar para o vizinho ou colega de trabalho no seu emprego. O mais forte engano satânico da igreja hoje é que os demônios de Satanás operam apenas fora do corpo. No que diz respeito aos cristãos, estes demônios não têm nenhum poder real. Enquanto isso, o espírito demoníaco do medo está mantendo a maioria do povo de Deus amarrados em uma prisão estéril, levados ao engano de pensar que está tudo bem em apenas se sentar e esperar pelo céu, quando na verdade estão se encaminhando para as trevas exteriores. Tudo isto se relaciona diretamente com o segundo maior engano destrutivo de Satanás. Subtítulo: o segundo maior engano destrutivo. Existem literalmente milhares de espécies diferentes de medo que prendem a igreja hoje. A cada dia enfrentamos o medo de gatos, de árvores, carros, aviões, medo de ficar sozinho, de ser rejeitado, de estar perto de pessoas, medo de intimidade, de relacionamentos, de responsabilidade, de comprometimento, medo da pobreza, do sucesso, de perder o que possui, da opinião alheia e de doença iminentes. Mas um engano que Satanás tem obtido sucesso em enfiar na mente de todos os que têm medo é que a falha em vencer o seu pequeno medo não é assim tão importante, porque afeta única e exclusivamente você. Deixe que eu lhe diga uma coisa. Nenhum medo que você guarde ou fracasse em vencer jamais afeta somente você. Todos nós somos um no Espírito, e o medo que impede você, no final, terá um efeito devastador em todo o corpo de Cristo no reino espiritual. Esta é a razão de Deus sempre ter recusado a permissão para que os medrosos permanecessem no seu exército. Em essência, ele lhes disse: voltem para casa, não os queremos aqui, não precisamos de vocês. Quando vamos à guerra, vocês apenas estarão contaminando os demais. Leia Deuteronômio capítulo 20, versículo 8 e Juízes 7, versículo 3. No exército de Deus hoje, não importa que tipo de medo você tem. A verdade é que todo medo emana de um espírito demoníaco que ganhou um ponto de apoio na sua mente e é um arqui-inimigo de Deus. Se for permitido a este espírito de medo manter o seu ponto de apoio, mais cedo ou mais tarde, ele se levantará para impedir, bloquear e evitar que a vida de Cristo flua através de você na hora em que mais precisar. Amigo, você está preparado para fazer alguma coisa a este respeito? Em muitos sentidos, o exército de Deus hoje é semelhante aos filhos de Israel quando saíram do Egito.
Depois de terem sido libertos, qual foi a primeira coisa que eles enfrentaram? O Mar Vermelho. Qual foi a sua reação a isto? Ficaram paralisados de medo. O medo literalmente tomou conta de suas mentes quando eles se voltaram contra Moisés, choramingando. Por que inventou esta história de nos tirar do Egito para morrer assim no deserto? Você acha que lá não existem túmulos para nós? Êxodo capítulo 14, versículo 11, na Bíblia Viva. Primeiramente, Moisés tentou desesperadamente encorajá-los, dizendo-lhes que ficassem ali. Apenas mantenham-se calmos, ele disse. O Senhor guerreará por vocês. Mas a esta altura, o próprio Senhor apareceu com uma ordem direta: pare de orar e faça este povo marchar. Adiante, marchem. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Estas são as mesmas ordens que o nosso comandante nos está dando hoje. Ele está nos dizendo que é tempo de pararmos de choramingar acerca dos nossos medos e continuar avançando em direção à nossa guerra ofensiva contra o diabo. Portanto, a partir de hoje, você e eu iremos no encalço de cada poder demoníaco que está amarrando sua vida e arruinando o seu testemunho de Cristo. Você diz: irmão Cerulo, você parece estar irado. Eu estou irado não com você, mas com Satanás por roubar desta sua vida as riquezas de Cristo e a sua recompensa no seu reino que está por vir. Nós vamos colocar um fim nisto agora. Nós vamos desmascarar o diabo e suas táticas, abertamente e sem medo. Eu expus as suas estratégias e estou dando a você as bases para vencê-lo em cada aspecto da sua vida. Você não vai se esconder, você não vai ficar na defensiva, você não vai travar o combate da preservação. A palavra de Deus já nos disse, porque Ele enviou o seu Filho para nos libertar, foi para que, libertado das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem medo, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Lucas capítulo 1, versículos 74 e 75. Bendito seja Deus. Você ouviu o seu grito de guerra contra o medo em seu coração. Você agora vai descer da torre elevada do seu conhecimento racional e mover-se no campo de batalha. Toda a alegria, coragem, confiança, paz, vitalidade e zelo que Satanás roubou de você através do medo, lhe serão restaurados no poderoso nome de Jesus. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor, de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Prepare-se, você está prestes a começar uma vida vitoriosa. Aleluia! Declaramos em o seu nome todo-poderoso. Aleluia! Jesus Cristo. Amém e amém.